cenário dos filhos de Israel, que era a tribuna sacerdotal. A figura do sacerdote tinha o seu lugar de destaque na história. Sacerdote era aquele que se apresentava diante do Criador e depositava o seu sacrifício, e era o homem que tinha uma das mais belas oportunidades, a oportunidade de acessar o santuário. O santuário não era acessado por qualquer pessoa. Apenas a figura do sacerdote era a pessoa escolhida, a pessoa separada, a pessoa que carregava o peso e a responsabilidade de, diante do Deus Criador dos céus e da terra, colocar o seu incensário, que era o momento da adoração. E uma das coisas mais expressivas na Bíblia é que nós às vezes queremos entender os segredos de Deus e pensamos que Deus nos ouve por aqui. Deus não nos ouve por aqui. Deus ouve por aqui, é pelo nariz que Deus ouve. Porque no momento da adoração, quando o sacerdote colocava no altar do incenso, ou o incensário no altar do sacrifício, o incenso subia e Deus cheirava o sacrifício do sacerdote, e quando Deus se agradava daquele momento de adoração, Deus se revelava de forma expressiva à pessoa que estava se manifestando no ato do sacrifício. A Bíblia Sagrada diz que esse moço tem uma formação, descendendo de sacerdote, era preparado para ser sacerdote. E a Bíblia Sagrada diz que agora Ezequiel deixa Jerusalém e é levado dentre os cativos de Judá para a Babilônia. Quando mesmo chega na Babilônia, Ezequiel vivencia um tempo difícil da sua vida, porque residindo em Jerusalém, estando em Jerusalém, centro da adoração, lugar onde a glória do Eterno se manifestava e o Espírito de Deus se revelava a grandes profetas que permeavam ali da cidade. A Bíblia diz que uma vez sendo exilados, os filhos de Israel chegam na Babilônia. Chegando na Babilônia, eles penduram as suas harpas e declaram diante do Criador dos céus e da terra que já não dava mais para cantar um cântico de adoração a Deus. Uma vez pendurando as suas harpas nos salgueiros, os filhos de Israel silenciam um cântico de adoração, e esse tempo passa a ser um tempo caótico da vida dos filhos de Israel, porque eles não tinham ânimo para cantar e já não ouviam mais Deus falar com eles. Quando Ezequiel está às margens do rio Quebar, a história da Bíblia diz que o profeta está às margens do rio Quebar. Rio fala de água, água simboliza o Espírito, e o profeta está do lado do rio, ou às margens do rio, quando ouve Deus rasgar os céus e se revelar de uma forma linda ao seu ministério. A Bíblia diz que quando o profeta Ezequiel ouviu Deus falar com ele num período chamado silêncio, porque o cativeiro era lugar onde Deus não palestrava. Isso levou os filhos de Israel a pendurar as suas harpas, não cantar mais cântico a Deus, não tributar a Deus mais adoração, porque agora os filhos de Israel, dentro do cativeiro, entendiam que Deus havia lhe abandonado. E entendendo que Deus havia lhe abandonado, eles não sentiam mais prazer de cantar. Harpa é símbolo da adoração. Quando Davi dedilhava a sua harpa, o espírito maligno que estava sobre a vida de Saul batia em retirada, porque a harpa era uma das formas de se expressar um cântico de adoração a Deus. Essa harpa era uma arma poderosa que os filhos de Israel tinham, porque em toda batalha existente na história, os filhos de Israel sempre venceram elas, cantando, celebrando, salmodiando e adorando ao Deus Criador dos céus e da terra. Uma vez pendurando a harpa, os filhos de Israel estão declarando que não tem mais ânimo para cantar. E se não tem mais ânimo para cantar, e Deus não está falando, o momento que Israel vivenciava era um momento depressivo, de angústia, de sofrimento, período caótico da vida dos filhos de Israel. Deus não palestrava com eles, mas de repente o céu se abre e Deus começa a falar com o homem. Quando ele vê a glória do Eterno, ele não consegue permanecer em pé. Então o texto que lemos diz: Ezequiel prostra-se com o rosto em terra, e quando ele se prostra diante com o rosto em terra, o Deus Criador dos céus e da terra diz a ele: filho do homem, ponte em pé, e eu
eu falarei contigo. Quando eu li isso na Bíblia, eu fui entender o sentimento do profeta Ezequiel, apreciando as páginas seletivas do Antigo Testamento. Quando Ezequiel vivencia o tempo de amargura, tempo de solidão, tempo de escassez, não havia perspectiva de conquista, mas quando ele vê a glória de Deus, ele se joga, ele se lança, ele se prostra. E só se joga, só se lança e só se prostra diante de Deus quem de fato está precisando da ajuda dele. Porque quem não precisa de Deus fica igual uma coluna, parece que está participando de um cinema, assistindo um filme ou então um espetáculo no teatro, não. Mas quem precisa de Deus se joga, se lança, ele tem voluntariedade na adoração, e ele se expressa com sentimento de adoração, porque ele precisa. Quem precisa não fica de qualquer maneira quando a glória de Deus se manifesta, não. Quem precisa, quando a glória se manifesta, ele se lança, ele adora, ele não está nem aí para quem vai falar dele, o que vão falar dele, o que vão pensar dele, não. Ele se atira, ele se lança, ele adora, reverencia o seu nome, porque o seu cativeiro está sendo visitado. Quem tem esperança em Deus, e o cativeiro é visitado no tempo da escassez, se prostra para reverenciar a sua magnífica presença com o rosto em terra. Isso fala de humilhação. O homem de dura cerviz nunca sentirá, nunca verá, nunca experimentará a glória do Deus Criador dos céus e da terra. Os grandes, os poderosos, os homens que andam de nariz em pé, nunca vão compreender o que é a glória, o que é Shekinah, o que é a presença de Deus, porque eles não conseguem se prostrar. Mas os verdadeiros adoradores, eles se lançam, eles se atiram, eles glorificam de pé, com a mão erguida, e não está nem aí para o que vão falar dele, porque quem precisa se lança para adorar ao Criador dos céus e da terra. Quando o profeta se prostra, ele se humilha, e quem se humilha usufrui do benefício de Deus. Quando Ezequiel se prostra para adorar e reverenciar a presença de Deus, Deus grita: filho do homem, põe-te em pé, e então eu falarei contigo. Esse período que o profeta vivencia chama-se período da sua vocação. Deus estava farto de sacerdotes. Eu disse que tem pastores em abundância, e vou dizer, mas Deus está farto de pastores. Tinha muito sacerdote. Ezequiel tinha facilidade para ser sacerdote porque vinha da família sacerdotal. A história diz que Deus não queria apenas um sacerdote, Deus queria um sacerdote profeta. É diferente ser sacerdote e sacerdote profeta. Quando ele se prostra e reconhece, é difícil o grande se prostrar. Mas quando vem o cativeiro da vida espiritual, da vida financeira, da vida material, da vida emocional, até gente grande reconhece que Deus é Deus no tempo da sua solidão e no tempo da sua luta. Quando Deus quer tratar com o homem, ele leva para o cativeiro, porque no cativeiro não pode ter grande nem pequeno, está todo mundo nivelado pela régua do Todo-Poderoso. E eu vou dizer mais para você, você não está entendendo, mas Deus já te conduziu para dentro de um cativeiro. Oh, meu irmão, pega a tua harpa para cantar, porque já vem glória se manifestando dentro desse cativeiro que parece interminável na tua vida. Oh, aleluia! Deus se mostra a Ezequiel. O povo não canta, o povo não celebra, o povo não adora a Deus, porque parecia que Deus havia esquecido o seu povo. Quando Ezequiel vê e sente a glória, Deus lhe dá uma missão: Ezequiel, tu há de anunciar a minha palavra aos filhos de Israel, aos que estão no cativeiro, aos que estão vivenciando declínios espirituais, aos que penduraram a sua harpa, símbolo da adoração. Ezequiel, diga a Israel para pegar a harpa. Quando você não canta, o ímpio acaba implorando um cântico seu. Aleluia. Porque a música da Ivete Sangalo pode ser até bonita,
As músicas dos cantores de pagode, seja lá o que for, de samba, pode ser até bonita, mas não muda a vida das pessoas. Mas a tua música muda a vida da tua casa, muda a vida do teu filho, do teu esposo, do teu patrão. O teu cântico é diferente. Se você pegar a tua harpa da adoração e começar a tocar ela, vai ter demônio americano, estrangeiro, seja lá o que for, batendo em retirada e respeitando o cântico que é na sua boca. Levante a mão, levante. Faça um gesto de adoração para cantar para Deus aí, meu irmão. Diga a Israel, Ezequiel, que peguem a sua harpa e voltem a cantar um cântico de adoração. Manda Israel cantar um cântico. Ezequiel, Israel está como uma nação seca no vale, porque pendurou a harpa. Eu não faço muito por você. O máximo que eu posso fazer é pregar. Você que deve fazer muito por você. Eu só prego, a harpa quem toca é você. Dá uma olhada para esse crente que está do teu lado e diga: vai tocando essa harpa aí, meu irmão. Vai tocando essa harpa aí. Ezequiel, diga a Israel para tocar a sua harpa. Agora só tem a capacidade de profetizar quem já foi no cativeiro. Se você está esperando chamada de Deus na tua vida no tempo da tua bonança, você está enganado. Deus não chama ninguém no tempo da bonança. As maiores e mais expressivas chamadas de Deus se deu dentro de um cativeiro, onde tudo parecia estar perdido, onde toda a perspectiva da sua história parecia ser findado. Foi dentro do próprio cativeiro que a mão de Deus se estendeu, e o Deus Criador dos céus e da terra pegou dentro do cativeiro. Eu fui buscar uma informação em Deus no meu momento de oração e disse: Deus, por que um crente precisa ir para o cativeiro para ser usado por ti? O Senhor começar a ministrar o meu coração: meu servo, só pode profetizar para o vale de ossos secos quem já foi dentro do vale de ossos secos. Só pode profetizar vida quem já passou pelo estágio de sofrimento e aparentemente estágio de morte. Só pode ser usado para quem está dentro de cativeiro quem já experimentou essa dor na sua vida. É por isso que eu levanto dentro do cativeiro. Eu levanto o homem para profetizar aquilo que ele sabe, que ele tem como experiência. Eu levanto aquele, meu servo, que no tempo da sua luta não se rendeu, não se prostrou diante de Baal, diante dos demônios, mas permaneceu firme, com as mãos erguidas, servindo ao meu nome, esperando o tempo da vocação e da chamada. Aleluia. O cativeiro, ele é para todos. Por que Deus leva o homem ao cativeiro? Interessante é que quando eu vou ao cativeiro, minha família acaba indo junto comigo. Eu disse: Deus, por que os meus têm que passar por momentos difíceis, se a chamada é minha? E o período do cativeiro é o período que o diabo vem com as suas garras, e ele vai determinando o tempo de morte. É o filho que se desvia, é o marido que não consegue pegar o rumo certo, é o garoto que vai para o tráfico de drogas, é a menina que vai para a prostituição. O diabo começa a causar ruínas, desgraça, começa a arrancar o cântico de adoração da vida do crente, porque o crente, olhando para dentro de si, ele já não sente mais força para cantar, porque todas as circunstâncias da sua vida não é favorável. Eu disse: Deus, por que todos passamos por cativeiro? E Deus, e muitas vezes é por causa de uma pessoa. Tu permites que um lar inteiro vivencie um tempo de desastre. Se eu começar a ministrar no meu coração, meu servo, quando entra no cativeiro, entra com propósito. Quando sai do cativeiro, sai com propósito. Entra no cativeiro para um período de aperfeiçoamento. Sai do cativeiro para ser usado de uma forma extraordinária na minha mão. Meu servo, quando chega a hora de eu arrancar do cativeiro, o demônio já pode estar com a arma na cabeça dizendo: vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas quando eu digo que chegou a hora de sair do cativeiro, eu vi os meus anjos lá no tráfico de drogas, no meio da prostituição, e repreendo os demônios e digo: chegou a hora do meu filho, sai de dentro do cativeiro, vai sair ele, vai sair a sua casa. Eu tenho um plano na vida dele, eu tenho história que vai marcar
marcar a vida dele, marcar a vida da família dele. É hora de sair daí, porque chegou o tempo de eu exaltar o meu nome na vida dele. Eu estou levantando ele como um forte, eu vou colocar ele como coluna na minha casa. A hora do cativeiro é a hora das lágrimas. A saída do cativeiro é o tempo do júbilo. Você não sabe, ou você está sendo moldado por Deus dentro do cativeiro. Eu vejo uma notícia forte para você que ainda não foi. Se prepare, porque tem um te esperando. Todo crente que está sendo moldado e sendo preparado por Deus tem um cativeiro esperando ele. Tem lutas e tribulações que estão te aguardando, não tema elas. O segredo de Deus para esta noite é: entre no cativeiro com a sua harpa na mão. O diabo pode arrancar tudo, mas não pode arrancar a nossa harpa. Pode vir luta de tudo que é lado, mas a harpa ele não arranca. Quando Jó chega no pior estágio da sua vida, Jó está no meio das cinzas, o diabo já está gritando: destruí, arruinei, acabei com a vida de Jó. O que o diabo não sabia é que a harpa de Jó estava guardada. Miriam guardou o seu tamborim por todo o período no cativeiro lá no Egito. Eu vou explicar para você. Quando Miriam sai com o povo de Israel lá do Egito, Miriam pega o seu tamborim e começa a tocar. Aonde ela roubou esse tamborim? Ela guardava. Porque crente que entra no período do cativeiro, ele não joga fora a sua harpa, não joga fora o seu tamborim, porque ele sabe que esse cativeiro não é eterno na sua vida, vai passar e vai chegar a hora que ele vai precisar usar. E se é tamborim ou se é harpa, entenda uma coisa, você precisa guardar, porque quando chegar a hora de tocar, você não pode medir esforço, tem que fazer festa na presença de Deus na saída do seu cativeiro. Você está entendendo? Levanta uma das suas mãos, levante. Diga para esse crente que está do seu lado: segura a sua harpa. A saída do cativeiro requer adoração. Como cantar dentro de um cativeiro? Não tem motivo, irmão. Quando o crente olha para dentro e diz: eu não tenho motivo para cantar. Cantar para quê? Adorar para quê? Louvar para quê? A luta está travada, Deus se esqueceu de mim. Para que cantar? Quando Paulo e Silas chegam no cárcere, o diabo consegue açoitar o seu corpo, consegue colocar ferrolho nos seus pés, consegue colocar marcas nas suas costas, consegue arrancar sangue do seu corpo. O diabo consegue fazer de tudo, mas Paulo olha para Silas e diz: Silas, me diga uma coisa, você consegue fazer algum sinal diante de Deus? Ô Paulo, está doendo tudo aqui, mas eu vou lhe dizer uma coisa: eu guardei uma harpa aqui, dá para dedilhar ela, dá para adorar com ela. Eu vou dar glória a Deus, tu mistura com um aleluia aí, porque eu quero ver o diabo vencer essa guerra. Quando nós começarmos a adorar ao Criador dos céus e da terra, nós vamos sair de dentro desse cativeiro, porque vai ter terremoto do Espírito dentro desse cativeiro, vai ter demônio que vai bater de retirada para o inferno, vai ter macumba que vai ter que sair lá da encruzilhada. É Deus bradando na vida de crente que tem prazer. Aleluia. Glórias a Deus. O cativeiro não pode te calar. Se você só canta quando tudo está bem, você não serve para servir. Todo soldado, a Bíblia diz que nós fazemos parte do exército de Cristo. Todo soldado precisa aprender a cantar. O soldado está correndo, está cantando. Você sabe por que o soldado canta quando corre? Porque o louvor levanta a moral da tropa. A música dá moral à tropa. Então o soldado está correndo, está cantando. A língua está vindo aqui à frente, mas está cantando. O cansaço já pegou ele, mas está cantando.
Ó, cantando. Um soldado canta. No tempo da sua guerra, da sua batalha, canta. Eu vou dizer para você, se você não consegue cantar no tempo da sua dificuldade, você está enfrentando uma dificuldade muito grande espiritual. Pegue essa harpa e o seu tamborim, porque chegou o tempo de fazer festa. Se o diabo pensou que você ia sair daqui hoje sem tocar a sua harpa, sem cantar o teu tamborim, sem cantar o hino a Deus, ele está envergonhado, porque você vai sair daqui hoje tocando a sua harpa, você vai chegar na sua casa cantando para Deus, você vai iniciar essa semana cantando. Se a semana passada foi de murmuração, de tristeza, de sofrimento, de preocupação, você vai pegar a sua harpa, vai dedilhar ela, vai tocar um cântico de adoração a Deus, e os demônios vão ter que bater em retirada na tua vida, porque esse cativeiro é tempo da tua preparação, da tua chamada. Aleluia! Canta dentro desse cativeiro. Aleluia! Canta, meu irmão. Você não sabe a minha dor. Aqui na América é difícil. No Brasil também é. Na África também é, de onde eu cheguei, é difícil. Todo lugar é difícil. Não é mais difícil do que na África, não, porque aqui você tem carro bom para andar, comida boa para comer, roupa boa para colocar no corpo. Eu cheguei no continente africano, o pastor disse assim para mim: Chagas, você vai ministrar 6 da manhã. 6 da manhã é loucura, irmão. Assembleando 6 da manhã na igreja, é doideira falar um negócio desse. E eu cheguei 6 da manhã na igreja, já não dava nem para entrar. Aleluia! Os africanos estavam todos fazendo uma festa tremenda. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aí você vai na casa do africano, o africano não tem comida para colocar na mesa, não tem roupa para colocar no filho, você vê adolescente sem uma camisa, a menina já iniciando a sua juventude, sem uma camisa para colocar no corpo, e uma situação crítica, o esgoto passando no meio da rua, a situação brava, e o africano está lá, vivenciando um tempo difícil, às vezes uma alimentação só por dia, mas ele já vai entrando dentro da igreja, celebrando, glorificando, adorando ao Criador dos céus e da terra. Eu imagino o diabo olhando para ele, dizendo: o que é isso? Ele está dizendo: eu estou no cativeiro só aqui embaixo, mas eu estou vivendo lá em cima já. A minha expectativa é o céu, isso vai acabar. Em breve a trombeta vai soar, nós vamos ser arrebatados num abrir e fechar de olhos, e lá em cima não vai ter miséria.